Bom, meu povo, então, antes de eu mostrar pra vocês aqui quais são os livros que eu coloquei como meta de leitura pro ano de 2023, eu quero explicar primeiro pra vocês qual é o principal objetivo com isso. O que acontece? Olhando minha estante ali no finalzinho do ano, eu percebi que eu tinha muito livro encalhado, mas isso eu já sabia, mas eu percebi que eu tinha muito gênero literário encalhado. Eu sempre tento comprar livros, enfim, trocar, adquirir livros que sejam de gêneros diferentes, para eu poder conhecer novas coisas, novos autores, novas histórias, novos tipos de narrativa. Então eu sempre tô comprando gêneros diferentes. Mas na hora de ler, eu sempre vou nos meus gêneros de conforto, que é comédia romântica, romance em geral, drama, fantasia. Não me aventuro tanto por outros gêneros. E isso me incomodou um pouco no ano de 2022, porque as minhas leituras elas foram de certa forma desorganizadas, eu não tinha muito um plano. Eu simplesmente saía pegando o livro que dava vontade de ler e lia. Só que ao mesmo tempo eu também tinha vontade de ler outros livros que estavam encalhados. Eu só não ia neles, né? Eu só não buscava eles pra ler. Mas eu tinha uma vontade lá dentro de mim. Então, como isso aqui é um vídeo de metas, não necessariamente TBA ou alguma coisa do tipo, eu vou colocar aqui livros que eu quero muito ler esse ano, que eu pretendo conseguir ler esse ano, porque vai dar certo dessa vez. Então eu busquei mesclar gêneros literários. Então eu fiz uma lista de alguns gêneros que eu tenho interesse em ler. A lista tá aqui, eu não vou mostrar muito pra vocês que minha lista tá muito, muito feia. E aí eu fui pegando na minha estante livros que se encaixassem mais ou menos nesses gêneros para eu tentar fazer aí um passeio pelos gêneros literários e explorar coisas diferentes do que eu costumo ler. Outra coisa que eu prestei muita atenção também no ano de 2022 é que desde 2020 mais ou menos, eu expliquei um pouquinho pra vocês na minha trajetória de leitura. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de apresentação, eu vou deixar linkado aqui no box de informações ou no final do vídeo nos cards, se eu conseguir. Eu expliquei pra vocês mais ou menos a minha trajetória com a leitura. Então, desde 2020, eu meio que comprei muitos livros clássicos. Eu tive uma meta, assim, de comprar o máximo de clássicos possíveis, porque eu acho que ainda que seja uma leitura mais difícil, uma leitura menos fluida, menos dinâmica, uma leitura que te exige um pouco mais, até pela época em que foi escrita, eu acho que são leituras importantes. Eu acho que, lendo os clássicos, a gente consegue entender a evolução da literatura. Não a evolução, porque, enfim, não é uma evolução, são momentos diferentes, mas a gente consegue entender um pouquinho da construção literária pelo mundo e pelo tempo através dos clássicos. Então é algo que eu sempre tento e eu sempre quero trazer para minha rotina de leitura. Só que eu também percebi que é algo que eu tenho muita dificuldade e eu tenho uma certa resistência em ler. Justamente por precisar ter mais concentração, ter mais foco naquela leitura, me dedicar mais. Às vezes eu prefiro pegar algo mais contemporâneo, algo mais fácil, tipo uma Colin Hoover da vida, uma Sarah J. Maas da vida, porque eu sei que vai ser uma leitura papum. Vou começar em um dia, terminar no outro, ou pelo menos na mesma semana. Já o clássico não é tão assim, né? Então, sem mais blá blá blá, só queria falar isso pra vocês entenderem o que é que eu fiz quando eu selecionei esses livros que estão aqui do meu lado. Então, gente, em 2023, eu selecionei alguns gêneros literários que eu vou meio que me forçar a ler, né? Então aqui a gente tem os livros representando cada gênero e à medida que eu for pegando o livro eu vou falando pra vocês. O primeiro livro que eu selecionei aqui, na verdade não é meio que o primeiro livro, ele não tá na ordem, tá? Aqui tá em ordem aleatória. Mas o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que foi muito hypado em 2022. E em 2022, por incrível que pareça, eu não li tantos livros hypados, né? E eu senti um pouco falta disso porque alguns eu queria muito ler. Então esse aqui é um hypado que tá encalhado na minha estante há muito tempo. Então, por favor, não me matem, mas... Sim, gente. A gata aqui nunca leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor. Da Taylor Jenkins Reid, tá? Eu não li esse livro ainda, eu cheguei a começar ele em 2022, mas eu não concluí a leitura, nem cheguei perto de concluir, acho que eu nem cheguei em 50% do livro. Mas enfim, ele tá aqui, tá? E eu ganhei esse livro aqui no meu aniversário, então é um momento pra eu ver se eu desencalho esse livro e leio pelo menos um hype de 2022, porque eu li pouquíssimos, né? Então tá aqui. A primeira meta é ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E esse livro, ele não entrou em nenhum gênero literário específico, tá? Como eu falei pra vocês, ele entrou na categoria que eu criei, que é livro hypado de 2022, que eu não li. Então, entre tantos, eu escolhi esse aqui, que é um que eu tô muito ansiosa pra ler. O segundo livro que eu selecionei aqui, ele é de um gênero literário que eu não leio há muito tempo. Acho que a última vez que eu li eu era adolescente, eu tava na escola, que é a distopia. Então, pra esse gênero, eu separei como meta de leitura pra 2023 O Silêncio das Filhas, da Jane Melamed, enfim, não sei pronunciar o nome da autora. Esse livro aqui, ele é meio que conta a história de uma ilha onde as mulheres são controladas pelos patriarcas, né? Eu acho que ele é uma distopia. Eu confesso que quando eu comprei esse livro, eu comprei muito pela sinopse dele, pelos comentários que eu tinha olhado na Amazon, pela capa que me chamou a atenção e tava num precinho super bom.
E aí eu não procurei saber muito sobre ele, mas pelo que eu entendi da sinopse, eu acho que ele é uma distopia, acho que ele vai ser um pouquinho uma coisa meio que o conto da Aya, sabe? E aí eu tô bem ansiosa por essa leitura desde quando ela chegou, e por algum motivo eu ainda não li, mas eu tô bem ansiosa por ela, então aqui está, O Silêncio das Ilhas será, se Deus quiser, lido em 2023. Já o terceiro livro que eu selecionei foi um livro do Intrínseco, sim, gente, o nosso finado Intrínsecos, né, que acabou o clube. Mas esse aqui ele vai entrar na categoria de ficção científica. Ficção científica é outro gênero literário que eu tenho muita dificuldade de ler. Eu não sei porquê. Eu nunca fui muito da ficção científica, sabe? Nunca gostei muito dos filmes, nem muito, assim, do universo. Eu acho legal, assim, mas nunca me interessei, sabe? Só que como houve uma época da minha vida em que eu não me interessava por Harry Potter e hoje eu sou simplesmente obcecada, eu acho que eu devo dar uma chance. Então aqui eu separei esse livro, que é o Forward. E aí são de vários autores, porque na verdade ele é uma coletânea de contos, né? Talvez vocês conheçam ele com essa capa, né? Que é a capa comercial do livro. E tem contos de vários autores, então eu achei uma boa pra eu começar e me empolgar mais a ler esse tipo de livro, porque, enfim, são vários autores, não é um autor só. Então, assim, se eu não gostar da narrativa de um, eu tenho como dar chance pra outro. Enfim, tá tudo aqui no livro, né? Vocês sabem que eu gosto de livro de conto. Quer dizer, não sei se vocês sabem disso, mas estão sabendo. Eu gosto de livros de conto porque eu sinto que eu posso ler e conhecer mais lendo um pouco menos, sabe? Lendo amostras do que cada autor escreve e ver aí dos que eu gosto pra poder buscar mais livros sobre esse autor, sabe? Então tá aqui na categoria de ficção científica, a gente vai ter Forward, do vários autores, né? Não tem um autor só. Bom, o quarto livro que eu separei é um gênero que eu não gosto. Devo confessar pra vocês que eu não gosto. Vocês vão ficar tipo assim, meu Deus, Marina, como é que tu não gosta desse gênero? Todo mundo ama. E de uma autora que eu tenho muita vontade de ler, não tenho nada contra a autora, mas nunca li muito sobre ela, nem sobre ela, nunca li muito nada dela, assim, sabe? Li alguns livros, parei, uns não curti tanto. Enfim, que é Mistério. E eu peguei aqui o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Sim, gente, eu não gosto muito de mistério, não sei porquê. Eu gosto de suspense, não suporto investigação policial, não gosto. Mas eu gosto de thriller, então, tipo assim, não é meio que eu não gosto de mistério. Eu gosto de livros que envolvam crime, que envolvam alguma coisa que a gente tem que desvendar, mas eu não gosto quando envolve um policial muito caricato e tudo mais, eu acho meio chato. Mas, enfim. Mas não é que eu odeio, eu só não gosto tanto, sabe? E aí, esse ano eu decidi que eu falei, não, cara, eu vou dar uma chance pra esse livro, porque eu posso estar julgando mal. Não pro livro, assim, pro gênero, eu posso estar julgando mal. Nem sempre é uma coisa caricata. E é muito doido isso, porque eu amo filme de mistério. Mas na hora do livro eu não me empolgo tanto. Então eu decidi pegar o aclamado dela, que é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, pra eu ver se eu vou gostar desse gênero. E esse aqui eu tô bem empolgada pra ler, até porque a premissa dele envolve um pessoal preso numa ilha, algo do tipo assim, se eu não me engano. E aí vai ter um assassinato. E em 2022 eu vi muitas séries na Netflix com essa premissa e eu gostei muito. Então, eu acho que eu tenho tudo pra gostar desse livro, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas tá aqui, não sobrou nenhum na categoria mistério. Agora, o quinto livro que eu vou pegar aqui pra vocês, como eu falei pra vocês, eu tenho muita dificuldade de ler clássicos. Então, quando eu fui fazer essa lista, eu separei dois clássicos, separei duas categorias pra clássico, né? O clássico clássico e o clássico nacional, né? E pro clássico nacional, eu separei esse aqui, que eu sempre tive muita curiosidade de ler, que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. Essa coleçãozinha Jorge Amado, eu tenho até alguns outros livros dela aqui na estante, acho que vocês estão vendo aqui, né? Mar Morto, que tá bem aqui. Mas eu separei esse aqui porque é um dos livros dele que eu tenho mais curiosidade de ler. Depois de Gabriela Cravo Canela, mas eu ainda não tenho esse livro, então eu separei aqui pra vocês, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Jorge Amado, pra ler na categoria de clássico nacional. Gente, eu tô sentindo em 2023 eu vou desencalhar meus clássicos, né? Mas vamos lá. Separei também esse livro aqui, Todo Amor, do Vinícius de Moraes, pra ler pela categoria de poesia. Poesia é outra coisa que eu leio muito pouco. Eu sinto que poesia é uma coisa que eu leio muito rápido, mas eu pego o sentido das coisas muito devagar. Às vezes eu leio um poema e eu falo tipo, e aí eu leio de novo e fico tipo, e aí eu leio, e aí é que eu vou trazendo inferências, mas de novo. Eu acho que poesia, pra mim, eu tenho a mesma dificuldade que eu tenho em ler clássicos. Eu preciso me concentrar muito na leitura, eu preciso estar muito presente ali, isso não é um pouco difícil pra mim. Então, por isso que eu não leio tanto, sabe? Mas eu separei esse aqui, do Vinícius, né, Todo Amor. Eu tenho esse livro, gente, há muito, muito, muito tempo, desde 2020. Ou é desde 2019, não lembro ao certo. E, claro, não é tanto tempo assim, mas é muito tempo pra mim que, enfim, tava refazendo a minha coleção de livros na pandemia, né? Eu já expliquei pra vocês. E eu meio que, tipo, nunca li.
E eu amei quando eu comprei, tipo, foi um dos livros que eu estava super empolgada pra chegar, mas nunca li, tipo, pelo menos não li todo. Só que esse livro aqui, ele tem um porém, ele não tem só poesia. Ele tem algumas poesias, mas ele também tem alguns contos, algumas cartas. Ele tem um meio que, eu não sei se é toda a produção do Vinícius ou parte dela, mas ele tem grande parte da produção dele aqui. E tem as poesias, mas o meu objetivo com esse livro é ler o livro todo, inclusive as poesias, os contos, as cartas que tem aqui, e ter a experiência. Então eu coloquei na categoria poesia, ainda que não seja só de poesia, Todo Amor, do Vinícius de Moraes. A categoria que eu escolhi é uma categoria que eu acho que vai ser muito fácil de ler, porque é simplesmente o meu gênero favorito, que é o chick lit, a comédia romântica, enfim. E para essa categoria eu escolhi o 44 Chapters About Four Men, da Bibi Easton, que inclusive tem um blur da Colleen Hoover dizendo que amou a leitura. Eu tô bem empolgada por esse livro, eu consegui comprar ele agora na Ocean Book Friday. E ele é um livro importado, né? Um livro em inglês. Eu acho que ainda não tinha mostrado nenhum importado pra vocês, mas enfim, esse aqui é o primeiro. Eu, inclusive, tinha colocado uma categoria, né, de ler um livro importado. Só que quando eu fui selecionando os livros, eu percebi que eu já estava selecionando algumas leituras em inglês. Então eu achei desnecessária essa categoria, acabei meio que mesclando ela com outras. Não lembro se ainda vai ter algum outro, acho que não vai ter nenhum outro, mas enfim. Esse aqui meio que ficou na categoria livro importado e chick lit, comédia romântica. Acabei unindo o útil ao agradável. E eu tô bem empolgada pra essa leitura. Não sei sobre o que se trata, não sei como é que é, mas sendo uma comédiazinha romântica, eu acho que eu vou gostar. E aí, gente, a nossa próxima categoria é a categoria de drama. E não tinha como ser outra autora senão ela, Colleen Hoover. Sim, gente, esse livro aqui eu tento ler ele desde 2019, 2020. Nunca consegui concluir a leitura, mas não foi por culpa do livro ou da narrativa, enfim, porque a gente sabe que com a Colleen, mesmo que a gente não goste da história, a leitura flui muito. Mas foi por turbulências da vida mesmo, mas aqui está. E ele será lido, se Deus quiser, em 2023, né? Todas as suas imperfeições da Colleen Hoover na categoria de drama. Eu espero não me debulhar em lágrimas, mas eu acho que irei. Então daí essas duas categorias que envolvem romance, né? Que foi como eu mostrei pra vocês da Bibi Easton e da Colleen Hoover, né? Que é a comédia romântica e o drama. Vamos pro gênero literário, que eu não sei se o nome dele é esse, eu coloquei como literatura mitológica, mas meio que não é, porque é um reconto, né? Não é o conto em si. Eu coloquei Ariadne. Ariadne é um livrinho que eu comprei recentemente, eu acho ele extremamente lindo, essa capa, né? E eu decidi escolher ele porque ele é meio que um reconto do conto da Ariadne, né? Da mitologia. E eu escolhi ele porque é um gênero que eu não tenho o costume de ler e é um gênero que hypou muito em 2022. Com Circe, a canção de Aquiles e Ariadne, também tem No Coração da Bruxa, que lançou, né? Enfim, gente, tem muito livro que tá saindo nesse gênero, eu ainda não li, então eu escolhi aqui Ariadne. E eu falei pra vocês que eu achava que não ia ter nenhum outro livro em inglês, mas tem, Ariadne é em inglês. Então tá aqui pra essa categoria de literatura mitológica. Se você souber o nome desse gênero literário de forma correta, por favor, deixe nos comentários que eu quero saber também, porque eu realmente não sei. Enfim, pra esse gênero eu coloquei Ariadne. E aí, gente, como eu falei pra vocês, eu quero ler cada vez mais gêneros diferentes. E essa categoria eu criei por conta de uma autora que eu conheci no finalzinho do ano passado. E eu amei, eu me apaixonei por ela, ela é maravilhosa, a escrita dela é incrível, leiam qualquer coisa que ela escrever, tá? E essa autora é a Carla Madeira. Eu coloquei aqui a Natureza da Mordida. A Natureza da Mordida é o último lançamento que a gente tem dela aqui no Brasil. Na verdade é um relançamento, porque esse livro já foi lançado lá atrás, mas aí eles lançaram agora de novo pra ficar meio que no padrão dos outros livros, né? Veio pela galera não, pela Record. E eu tô muito empolgada pra ler esse livro. Confesso pra vocês que eu criei essa categoria, que é literatura contemporânea nacional, por causa da autora, mas esse não é o livro que eu estou mais empolgada para ler da autora. O livro que eu estou mais empolgada para ler dela é Véspera, só que Véspera já vai estar no vídeo que vai sair um pouquinho depois desse, né, que é o da TBR de janeiro. Eu já tô programando ler esse livro em janeiro e eu não queria ficar se repetindo o livro, e como a Carla Madeira é uma autora que eu quero ler tudo que ela escrever e pretendo ler o máximo possível dela em 2023, então eu falei, vou colocar a Natureza da Mordida como meta nessa categoria de literatura contemporânea nacional. Porque, gente, eu não sei explicar pra vocês, mas os livros dela são livros curtos, tipo assim, de menos de 300 páginas, e ele traz uma densidade emocional, uma riqueza de narrativa tão grande que eu não consigo explicar pra vocês. Eu acho que eu vou fazer ainda um vídeo falando do... Bate no microfone. Mas, enfim. Eu acho que eu vou fazer pra vocês um vídeo falando só sobre a Carla Madeira, depois que eu ler os 3 livros que eu tenho aqui dela, pra gente poder discutir um pouco sobre isso, porque essa mulher é genial. Enfim, gente, então tá aqui pra essa categoria a Natureza da Mordida. E aí, obviamente, teria a categoria de fantasia, que é um gênero que eu comecei a ler aí mais ou menos em 2021, 2022, com a dona Sarah J. Maas, né? E eu gostei bastante. E pra esse gênero, eu não tinha como trazer outro livro, senão
De Sangue e Cinzas. De Sangue e Cinzas é um livro que eu quero ler há muito tempo. Infelizmente não, felizmente consegui, né? Mas infelizmente porque demorei para, né, conseguir comprar. Consegui comprar ele nessa última Black Friday que teve, ele saiu muito barato. Esse é o primeiro e o segundo da série, tava meio que um combo, saiu super em conta. E aí, como eu falei pra vocês, eu não queria ficar repetindo livros dos livros que eu já vou colocar na TBA. Mas esses são livros que eu tô mostrando pra vocês, são metas de leitura de 2023. Então eu vou ler durante 2023. Não tinha como colocar outra fantasia, porque a fantasia que eu estou mais empolgada para ler é essa. Não tem como substituir por outra, sabe? E aqui atrás, inclusive, diz assim, ó. De Sangue e Cinza é uma história de fantasia cativante, repleta de ação, sexy, viciante e inesperada. Perfeita para o Sam e Sarah J. Maas. Então, eu tô doida pra ler esse livro e já falo spoiler pra vocês de próximos vídeos aqui do canal, que esse livro estará na TBA de janeiro, tá? Quero pegar ele o quanto antes. E, enfim, então pra categoria de fantasia temos De Sangue e Cinzas, da Jennifer Armentrout, não sei como se fala o nome dela, mas enfim, é isto. E aí, gente, esses 3 últimos livros são as nossas 3 últimas categorias. Eu deixei essas categorias propositalmente pro final, porque não só essas 3, deveria ter deixado o livro do Vinícius de Moraes pro final também, porque, enfim, são 3 livros que eu vou ler durante o ano, assim como o livro do Vinícius, né? São livros que não são pra você sentar e ler numa tarde, numa semana, num mês. São livros que provavelmente eu vou arrastar aí até o final do ano, porque eles são livros que pedem por isso, né? Então, o primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é o que eu selecionei pra categoria de horror-terror, que é Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Por que eu escolhi esse livro? Eu poderia ter colocado Stephen King aqui? Poderia, mas por que eu não coloquei? Isso aqui é uma meta geral pro ano. Stephen King eu pretendo ler também em 2023, mas como o meu objetivo é viajar por vários gêneros literários, eu queria ler o máximo possível, colocar como meta, né, ler o máximo possível de cada gênero. E eu acho, como eu falei já pra vocês, a ideia dos contos genial. Eu amo conto. Então, assim, aqui eu tenho vários autores, tem mais de 20 autores aqui. Então é uma forma de eu conhecer bem desse gênero e entender quais são os autores que eu mais gosto, os que eu não gostei tanto, e buscar novos títulos, né, outros títulos desses autores que eu tiver gostado. Então, por isso eu escolhi esse de contos de horror, e como eu falei pra vocês, não vai ser um livro que eu vou ler em um mês, vocês não vão ver esse livro numa TBR específica, vocês vão ver ele em leituras do mês durante o ano todo, porque eu vou ler 4 contos de um mês, 4 no outro, 3, enfim, vou mesclando aí até terminar ele. Mas é uma meta pro ano de 2023, então pra essa categoria de horror a gente vai ter esse livro aqui. E aí, ainda nessa pegada de livro que vai durar o ano todo, eu separei a categoria de não ficção. Pra categoria de não ficção, eu escolhi esse livro que eu acho que muita gente já leu, o hype dele já deu uma mornada, mas eu ainda não li, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola ET. Eu já li coisas da Clarissa, tá? Especialmente, ela escreve também muito sobre contos de fadas, e eu já li alguns contos dela. Mas esse livro é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, tenho muita vontade de ler, só que eu acho que ele vai ser uma leitura mais densa, vai ser uma leitura de estudo também, especialmente pra mim que sou mulher. E muitas amigas minhas que já leram esse livro falaram: Marina, não lê esse livro achando que tu vai ler ele uma tarde, uma semana, não. Esse livro é pra você ler por muito tempo. É um livro pra você digerir com calma, pra você pensar, refletir, estudar mesmo sobre o livro. Então, esse aqui é um livro que eu vou ler um pouquinho cada mês até o final do ano. E ele entrou na categoria de não ficção. Eu tô muito empolgada pra ler esse livro porque eu ainda não tive a oportunidade. Não é nem que eu não tenha tido a oportunidade, não consegui me organizar em 2022 para ler ele da forma correta, que é justamente ler aos pouquinhos, se preparar, se concentrar, se organizar. Como eu falei pra vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, mas eu pretendo fazer com esses livros aqui que eu tô mostrando pra vocês, especialmente com esse, para que seja realmente uma leitura proveitosa. Então, assim, não poderia colocar outro livro nessa categoria de não ficção para 2023, Mulheres que Correm com os Lobos. Se vocês já leram, inclusive, deixem nos comentários se vocês acharam, tá? Não só sobre esse livro, ou como sobre, assim... Se vocês já leram, deixem aí nos comentários se vocês acharam, tá? Não só sobre esse livro em específico, mas sobre qualquer livro que eu tiver mostrando aqui pra vocês, tá? Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Última categoria, eu deixei o livro que tá me dando mais aflição, um livro que, assim, que me persegue. Mas ao mesmo tempo que me persegue, é um dos livros que eu mais quero ler na minha estante. Mas eu acho que talvez seja a meta mais perigosa de não ser cumprida, tá? Que é a categoria do clássico. Né? Além de ter dificuldade de ler clássico, eu ainda escolhi para essa categoria o maior calhamaço já visto na minha estante, eu acho que um dos maiores calhamaços do mundo, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Sim, gente, esse livrão aqui tem 1.500 páginas e esse é o clássico que eu escolhi como meta para o ano de 2023. Esse livro é o tamanho da minha cabeça, gente. E eu nem tô brincando, sério, mas ele é muito grande. E esse livro aqui é um livro que eu comprei lá em 2019, 2020, mais ou menos. Tá na minha estante desde então.
É uma leitura extremamente desafiadora, não só pra mim, mas eu acho que assim, pra muitos leitores, eu vou até deixar ele aqui embaixo porque ele é pesado. Por ser um clássico, por tratar de um momento social muito... Não só um momento social, mas por tratar de questões sociais e de um momento histórico extremamente relevante para a história mundial, que é a época da Revolução Francesa, eu acho que esse livro ele é muito difícil, assim, não é difícil, mas ele é desafiador. Você pegar e conseguir ler esse calhamaço aqui de 1.500 páginas não é fácil. E é uma meta que eu tenho pra mim, pra esse ano. E é a que eu mais quero cumprir, mas é que eu tô com mais receio de não conseguir cumprir. E como eu sei que ele também não é um desafio só pra mim, mas pra muita gente, né, pra muitos leitores, eu queria ver com vocês, vocês topam fazer uma leitura coletiva desse livro, se vocês quiserem, eu posso ver como é que eu faço pra viabilizar isso. Então deixa aí nos comentários se você tiver interesse nesse tipo de projeto, tá? Porque eu acho que é muito mais fácil conseguir atingir essa meta se a gente tiver outras pessoas buscando a mesma meta com a gente. Eu pretendo desenvolver um cronograma de leitura pra mim mesmo, pra eu conseguir ler esse livro. E seria muito legal compartilhar esse cronograma com vocês. A gente poderia marcar lives, né, discussões em grupos de WhatsApp ou de Telegram, até mesmo aqui pelo YouTube. Discussões semanais ou até mensais sobre ele. Eu acho que seria uma forma mais leve da gente conduzir esse projeto. Então, se você também tem interesse nesse tipo de livro, nesse projeto, deixa aí no comentário que eu vou tentar viabilizar isso, tá bom? E no mais, é isso. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like, deixa aí nos comentários, tá? Se você já leu algum desses livros, deixa sua opinião. Se você tiver interesse nesse projeto que eu tô pensando em começar, também deixa aí, tá? Que eu vou ver aí como é que a gente pode fazer isso. Deixando o like, o comentário e, obviamente, se inscrevendo no canal. Você ajuda muito o nosso canal chegar a um maior número de leitores, tá? E a gente construir uma comunidade cada vez maior e mais divertida, tá bom? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e ativa o sininho de notificação. Eu ainda tô vendo qual vai ser a frequência que eu vou postar vídeos aqui, eu tô testando algumas coisas, alguns horários. Enfim, pra poder encaixar isso aqui na minha rotina, eu explico mais sobre isso no meu vídeo de apresentação, que eu tô deixando aqui linkado nos cards pra vocês darem uma olhada, tá bom? Então, gente, é isso. E até o próximo vídeo. Beijão e tchau!